Hey guys, what's up? Everything okay? Bom, nesse vídeo aqui você já viu o título, vamos falar sobre inglês com PNL. Afinal de contas, o que é essa tal de PNL? Será que isso é um método ou uma abordagem de ensino de língua inglesa? É possível aprender inglês com PNL? Muita gente tem me mandado essas perguntas porque recentemente nas redes sociais ou no mundo do marketing digital, o nome ou termo PNL começou a surgir em coisas como método de inglês com PNL do básico ao avançado, curso de pronúncia com PNL, ou ainda técnicas de PNL para aprender inglês, inglês com PNL, enfim. O termo está surgindo novamente, então vamos falar sobre isso aqui, certo? Para você que não me segue ainda, siga, eu sou o Denilson de Lima, eu sou autor de livros especialista em metodologias e abordagem de ensino de língua inglesa. Estou dando dicas, conteúdo de língua inglesa desde o ano de 2005 nas redes sociais, portanto sou um dos dinossauros do inglês na internet no Brasil. E para mim será uma honra ter você acompanhando aqui o meu trabalho, portanto inscreva-se no canal, toque no sininho para ser notificado sempre que tiver alguma novidade por aqui. E claro, siga-me também nas redes sociais, porque é uma excelente maneira de você acompanhar o meu trabalho e ficar com o seu inglês na ponta da língua. Vamos que vamos! Para começar a nossa conversa, a gente tem que entender o que é PNL. Portanto, saiba que PNL, em primeiro lugar, é a sigla para Programação Neurolinguística. Simplesmente isso. E programação neurolinguística é uma teoria que começou a surgir lá por volta dos anos de 1970, quando o estudante de psicologia de nome Richard Bandler, juntamente com um professor e doutor em linguística de nome John Grinder, decidiram ir em busca a resposta para a seguinte pergunta: o que faz com que as pessoas de sucesso alcancem os resultados que elas desejam? Como que elas conseguem se comunicar de maneira eficiente? Como que elas conseguem, inclusive, influenciar pessoas que estão ao redor delas? Para encontrar a resposta a essas perguntas, eles usaram 3 teorias de psicoterapia que estavam muito em voga na época, que era a teoria da Virginia Satir, com sua terapia familiar conjunta, o Fritz Perls, com sua psicologia da Gestalt, e ainda um cara de nome Milton Erickson, da hipnoterapia crítica. Dentro da área da linguística, eles usaram alguns trabalhos do Noam Chomsky e de um cidadão conhecido como Alfred Korzybski. A partir daí, eles foram em busca, então, de identificar quais eram os comportamentos das pessoas de sucesso. E assim, a partir das observações que eles foram fazendo nessas pessoas de sucesso e usando as teorias que eles tinham, eles começaram a notar que essas pessoas compartilhavam de algumas coisas que ajudavam com que elas chegassem ao sucesso. E isso era até inconsciente. O que eram essas coisas? Linguagem corporal, sempre muito abrangente e positivo, sempre é positivo. Elas tinham uma mentalidade positiva, não tinha muito negativismo, elas rompiam essa coisa do negativo na vida. Elas também tinham um uso das palavras, era mais assertivo, eram palavras assim, frases, expressões que ajudavam a ter uma positividade maior na vida. Inteligência emocional, a questão de empatia e simpatia, e também autoconhecimento. Elas conheciam suas fraquezas e seus pontos fortes. Então, nossos queridos amigos Richard e o John, eles pensaram assim, opa, se isso aí é algo que essas pessoas têm em comum, por que a gente não pega isso tudo e transforma num modelo terapêutico para ajudar os nossos clientes, os nossos pacientes, também a terem sucesso? Basta eles copiarem, imitarem essas pessoas, que elas vão conseguir ter também sucesso na vida. E é a partir daí que a gente começa a ter o embrião, as ideias da programação neurolinguística. Depois de ouvir isso tudo que eu acabei de falar, você deve estar pensando o seguinte: Denilson, isso parece papo de coach? Não parece não, é papo de coach. Quem trabalha na área de coaching usa muito as teorias da PNL para poder fazer os seus programas de treinamento, os seus workshops, seus cursos, seja lá o que eles fizerem. Então a PNL está muito presente no trabalho desse pessoal. Eu não tenho como ficar falando muito sobre isso aqui, porque o objetivo desse vídeo é falar sobre inglês com PNL. Mas se você quiser saber mais sobre PNL, claro, tem inúmeros materiais na internet, mas se você, como eu, gosta de livros, eu recomendo Sapos em Príncipes, escrito justamente por Richard Bandler e John Grinder. Tem um livro que eu li lá em 2000,
2001, quando eu comecei a pesquisar sobre programação neurolinguística e ensino de língua inglesa, que é este aqui, Introdução à Programação Neurolinguística. E um livro mais recente, que você pode ir atrás aí, é Programação Neurolinguística para Leigos. São livros que vão começar a te dar uma ideia, né, sobre PNL e tudo mais, de modo geral. Agora o seguinte, será que PNL é método ou abordagem de ensino de inglês? Há cerca de 25 anos atrás, mais ou menos, uma grande rede, né, de franquia de ensino de inglês no Brasil começou a fazer uso em seu marketing, dizendo que o método deles era a PNL ou baseado na PNL. O termo PNL na época estava muito assim em voga, fazia muito sucesso dentro do mundo corporativo, nos treinamentos, palestras, workshops e tudo mais. Então o uso do termo PNL chamava a atenção do pessoal. E é claro que o marketing de uma escola de idiomas não podia deixar isso passar. Sem contar o nome, né? Programação neurolinguística. Faz com que muitas pessoas pensem que esse neurolinguística está realmente relacionado à ciência da neurolinguística ou à linguística em si. Quando na verdade não está tanto assim. Portanto, a gente pode dizer, com o maior grau de certeza, que PNL não é, nunca foi, método ou abordagem de ensino de língua inglesa. E aí você vai falar assim, nossa, Denilson, então o pessoal que diz esse negócio de inglês com PNL está tentando enganar a gente? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que PNL nunca foi e não é método ou abordagem de ensino de língua inglesa. Agora, a outra pergunta que a gente tem aqui é o seguinte, é possível aprender inglês com PNL? Olha só, que fique bem claro, eu não estou dizendo que quem usa esse negócio de inglês com PNL para vender curso de inglês é charlatão, está enganando os outros, nada disso. Até porque a PNL ela possui conceitos e estratégias que podem sim serem usadas no ensino de inglês. Aliás, eu, Denilson, no meu curso English Matrix, nas aulas Inglês com Chunks, nas dicas que eu dou, posso fazer uso da PNL sem vocês aí nem saberem. Porque isso é natural para quem conhece um pouco sobre o assunto. Só que o curioso, que é bem provável que você, professor de inglês ou mesmo estudante de inglês, esteja usando alguma dessas estratégias e conceitos da PNL sem nem saber que é PNL. Quer ver um exemplo? Sabe aquela atividade de shadowing que a gente pede para os alunos fazerem, o que vocês fazem em casa, que é escolher um modelo de inglês, escolher um trecho, né, de um diálogo, ouvir, praticar e repetir até o ponto de você repetir igualzinho como está sendo falado? Isso a gente chama de shadowing, certo? Dentro da PNL, isso aí a gente chama de modelagem, modeling, que é justamente eu escolher um modelo que eu tenho como modelo legal para ser copiado, vou praticar e quero falar igual aquele ali. É um modelo de sucesso que eu estou trazendo para a minha vida e tentando replicar da mesma maneira. Quer ver outro momento em que conceitos da PNL são aplicados no ensino de inglês? Eu faço isso aqui. Sabe quando vocês chegam e dizem assim, Denilson, eu não consigo aprender inglês é muito difícil, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e parece que eu não saio do lugar, e eu estou para desistir. E aí eu sento e falo, vamos com calma? Me conta um pouquinho mais da sua história. Aí você fala o que você faz, deixa de fazer, não sei o que. Eu falo, olha, eu também passei por isso. Eu aprendi inglês sozinho, eu não tinha muito material, eu me sentia perdido, né, a pronúncia, né, eu tinha minhas dificuldades, mas aí eu comecei a fazer isso, e olha onde eu estou hoje. Nesse momento, quando eu faço isso e peço para você me imitar, a gente está voltando no conceito de modeling. Eu criei o que a gente vai chamar em PNL de rapport, isso em português, né, report em inglês, que é essa conexão para que a gente possa se entender aqui e você me ter como profissional que você quer ter na sua vida para te ajudar a aprender inglês. Então, conceitos da PNL, eu estou usando de empatia, de simpatia, eu estou me colocando no seu lugar e fazendo você perceber que eu também já passei por isso. Inglês com PNL. Tem outro exemplo ainda para você aqui. Quando o professor cria uma sequência de aprendizado que você percebe o seu progresso, né, e aquilo é constante, novos desafios são colocados e você rompe esses desafios e você vai aprendendo, né, aquele passo a passo e tudo mais, dentro da PNL tem a teoria do flow ou do fluxo.
E o que a gente faz dentro de um curso de inglês justamente é isso, um fluxo. Só que isso existe há muito tempo. Isso não é novidade da PNL, isso é algo que já existia antes da PNL. Então a gente pode dizer que a PNL meio que se apropriou um pouquinho dessa teoria da aprendizagem também. Então a PNL é uma teoria que em nada, né, em absolutamente nada, vai desfavorecer o ensino de inglês ou o aprendizado de inglês. Dizer que aprende-se inglês com PNL, só com PNL não, porque o profissional que usa da PNL, das técnicas de PNL, ele vai usar outros conceitos, outras teorias para ajudar você a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Então, não tem nada de errado no inglês com PNL. É legal, eu gosto, e até porque qualquer profissional que se diga profissional de ensino de inglês, ele precisa criar conexão com seus alunos, ele precisa motivar seus alunos, ele precisa servir de modelo a seus alunos e oferecer outros modelos. E para finalizar o nosso assunto aqui, um recadinho às professoras e professores de inglês que estão assistindo até o final. Você, como profissional de ensino de inglês, deve conhecer outras ideias, estratégias, conceitos, teorias para serem aplicadas na sua aula de inglês e assim ajudar os seus alunos aí a ficarem cada vez mais com o inglês na ponta da língua. Como profissionais de ensino, nós temos que ser ecléticos, né? Usar essas teorias de acordo com as necessidades, com a necessidade dos alunos e tudo mais. Lembre-se muito bem disso. É bem provável que você já faça uso aí de coisas da PNL sem nem saber que é PNL. Mas é o seguinte, alguns anos atrás eu vendi livros de metodologia que eu tinha aqui e entre esses livros estavam dois que tratavam justamente da PNL dentro do ensino de língua inglesa. Um livro era esse aqui, In Your Hands, NLP in ELT, quase não sai agora, e o Handing Over NLP Based Activities for Language Learning. Vou deixar o link desses livros aqui na descrição para vocês irem lá na Amazon e torcer para que estejam disponíveis, ok? Pessoal, muito obrigado por me assistir, espero que tenha ajudado alguma coisa aqui a clarear essa ideia de inglês com PNL, tá, para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, toque no sininho, me acompanhe, deixe aí o seu curtir, o seu comentário e tudo mais. E claro, lembre-se de me seguir também nas redes sociais para você ficar ainda mais com o seu inglês na ponta da língua. Take care!